Em novembro de 2024, o historiador Dr. Ricardo Alves Monteiro, especialista em História Cultural do Brasil Imperial pela Universidade de São Paulo, estava organizando um acervo de daguerreótipos do século XIX, recém-transferido para o Arquivo Público do Estado de São Paulo, quando uma imagem específica o deixou completamente paralisado. Era uma fotografia de 1873, mostrando duas jovens mulheres de pé diante de uma janela colonial na varanda de um sobrado urbano. Uma era branca, vestida com um sofisticado vestido de veludo bordado, típico da burguesia imperial. A outra era negra, com um vestido discreto, porém elegante, de linho branco com detalhes em renda. À primeira vista, a fotografia parecia apenas mais um registro da elite comercial paulistana do final do período imperial. Mas havia algo na composição que inquietou profundamente Ricardo. As duas jovens estavam posicionadas em um ângulo que sugeria intimidade absoluta. Seus ombros quase se encostavam. Suas posturas eram relaxadas, naturais, quase espelhadas, e ambas fitavam a objetiva com a mesma serenidade, a mesma força silenciosa. Em 1873, 15 anos antes da Lei Áurea, aquela naturalidade e igualdade de presença em uma fotografia eram absolutamente incomuns. Ricardo havia analisado mais de 800 fotografias do período escravocrata brasileiro. Nas pouquíssimas imagens onde pessoas negras escravizadas apareciam junto a seus proprietários, elas sempre estavam dispostas de maneira a reforçar subordinação. Em pé, enquanto os senhores descansavam, afastadas na composição, com expressões de submissão estudada, jamais lado a lado, jamais com a mesma dignidade de presença. Mas aquela fotografia era distinta, profundamente distinta. No verso da imagem, manuscrito em tinta sépia ainda visível, havia uma anotação. Júlia Constância e Antônia, sobrado da Rua Direita. São Paulo, 22 de outubro de 1873. Irmãs de alma. A expressão irmãs de alma estava circulada com traço firme. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Em uma sociedade escravista, brutalmente hierarquizada e racialmente segregada como o Brasil do século XIX, a noção de irmandade de alma entre uma jovem da burguesia branca e uma jovem negra era não apenas inusitada, era subversiva. Aquela fotografia ocultava algo muito mais profundo e perigoso do que demonstrava superficialmente. Ele imediatamente contatou dois colegas que precisariam estar envolvidos naquela investigação. A primeira foi doutora Ana Paula Ferreira Costa, historiadora especializada em escravidão urbana na província de São Paulo pela Pontifícia Universidade Católica. O segundo foi o profeta Joaquim Carlos Barbosa, genealogista e especialista em trajetórias de famílias negras no Brasil Imperial pela Universidade Estadual de Campinas. Quando Ricardo apresentou a fotografia para ambos 5 dias depois, em sua sala no Arquivo Público, as reações foram instantâneas e viscerais. Ana Paula permaneceu imóvel por vários minutos, examinando minuciosamente cada elemento da imagem com lente de aumento. Joaquim, um homem negro de 58 anos, cuja própria trajetória acadêmica concentrava-se em resgatar narrativas silenciadas de pessoas escravizadas, tinha os olhos marejados. Ana Paula foi a primeira a se manifestar. Ela indicou os vestidos das duas jovens. O vestido de Júlia Constância, a jovem branca, era evidentemente de veludo importado, possivelmente inglês, com bordados elaborados em fios dourados e acabamento em pedraria. Representaria uma fortuna considerável em 1873. O vestido de Antônia, embora modesto, era de linho fino, impecavelmente confeccionado, com detalhes em renda artesanal. Não era vestimenta de trabalho escravo. Era roupa de alguém que ocupava posição privilegiada dentro da estrutura doméstica urbana. Joaquim observou as expressões faciais de ambas as jovens. O rosto de Júlia Constância transmitia serenidade, uma calma que só vem de quem nunca conheceu privação ou medo existencial.
Mas o rosto de Antônia, embora igualmente sereno na superfície, revelava nas linhas sutis ao redor dos olhos uma história de vigilância constante, de cuidado permanente. Antônia sabia posar, mas não relaxar completamente. Mas o elemento mais perturbador que Joaquim identificou estava no pulso esquerdo de Antônia. Ela usava uma pulseira discreta de fio trançado. Joaquim pegou a lente e examinou meticulosamente. A pulseira tinha um pequeno pingente metálico com gravação. Je te sais, as mesmas iniciais do nome Júlia Constança. Os três elementos visuais combinados, a proximidade corporal, a qualidade do vestido de Antônia e a pulseira com as iniciais de Júlia Constança, sugeriam algo que os três historiadores reconheciam como simultaneamente frequente e profundamente ocultado na história do Brasil escravista. Um vínculo afetivo intenso entre duas mulheres em uma sociedade que negava completamente a humanidade de uma delas. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer isso, porque esta história vai desvendar uma das realidades mais complexas e silenciadas sobre vínculos humanos durante a escravidão no Brasil. Ative também o sininho para não perder nenhuma investigação histórica que compartilhamos aqui. Deixe nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo, porque essa história de São Paulo tem ressonância com todo o território brasileiro. Ricardo compreendia que precisavam de muito mais contexto. Quem eram Júlia Constança e Antônia? Qual era a verdadeira natureza de seu vínculo? E por que alguém decidiu registrá-las juntas daquela forma em 1873, arriscando provocar reprovação social? A investigação iniciou-se pelos registros do sobrado da Rua Direita em São Paulo. São Paulo era, em 1873, uma cidade em transformação acelerada. O ciclo do café estava começando a gerar riqueza urbana significativa, e a cidade concentrava comerciantes prósperos e uma classe média emergente que dependia intensamente de trabalho escravo doméstico. Era um ambiente de contradições violentas. Casas urbanas elegantes, sustentadas pelo trabalho forçado de dezenas de africanos e afro-brasileiros, mantidos em condição de cativeiro. Ana Paula viajou para São Paulo e dedicou 3 semanas nos arquivos municipais. Ela localizou documentação extensa do sobrado da Rua Direita, propriedade da família Novaes Brandão, uma das mais abastadas e respeitadas famílias de comerciantes da cidade. O patriarca, em 1873, era o senhor Augusto Henrique Novaes Brandão, comerciante de café e produtos importados, com negócios extensos e mais de 45 pessoas escravizadas trabalhando em suas propriedades urbanas e rurais. Os registros confirmavam que Júlia Constança Novaes Brandão nasceu em 1857, filha única do senhor Augusto e de sua esposa, Dona Gabriela Amélia da Conceição. Em 1873, ela tinha 16 anos, idade em que jovens mulheres da burguesia começavam a ser apresentadas socialmente para pretendentes de famílias equivalentes. Mas descobrir informações sobre Antônia revelou-se infinitamente mais desafiador. Pessoas escravizadas raramente eram registradas em documentos oficiais com identidades completas ou trajetórias pessoais. Eram catalogadas em inventários patrimoniais como mercadorias. Escrava Antônia, mulata, 17 anos, costureira e mucama. Valor 1.200 bacilos-réis. Ana Paula encontrou precisamente essa entrada em um registro de 1872 da família Novaes Brandão. Antônia havia sido incorporada ao patrimônio da família em 1868, quando tinha apenas 12 anos, vinda de uma propriedade rural no interior paulista, cujo proprietário havia falecido. Ela foi designada para serviço doméstico refinado no sobrado urbano, especificamente para auxiliar nos trabalhos de costura e, progressivamente, servir como mucama para Júlia Constança. Mucama. O termo parecia neutro, mas Joaquim conhecia o que geralmente significava na realidade cotidiana.
Jovens mulheres escravizadas, designadas como mucamas para filhas da elite, viviam em um espaço intermediário profundamente ambíguo. Elas não trabalhavam nas lavouras sob vigilância de feitores brutais. Habitavam o interior das casas urbanas, compartilhando frequentemente até o mesmo ambiente de dormir que as jovens senhoras que atendiam. Eram instruídas minimamente para conversar, acompanhar, fazer companhia refinada, mas jamais eram livres. Eram propriedade legalmente equiparadas a utensílios domésticos ou animais de trabalho, independentemente de quão próximas fisicamente estivessem de suas senhoras. E constantemente, naquela proximidade imposta, vínculos complexos e contraditórios se formavam. Afeto verdadeiro entrelaçado com desigualdade estrutural total. Intimidade emocional convivendo com a realidade brutal de que uma pessoa possuía juridicamente a outra. Ana Paula localizou mais um documento fundamental nos arquivos paulistanos. Uma correspondência datada de 8 de setembro de 1873, escrita por Dona Gabriela Amélia da Conceição, mãe de Júlia Constança, endereçada à sua prima em Santos. Na carta, Dona Gabriela manifestava inquietação com o que ela denominava de ligação inadequada e imprudente de sua filha, a escrava Antônia. A correspondência dizia: minha estimada prima, escrevo-lhe com espírito perturbado. Constança desenvolve inclinação exagerada pela moça Antônia. Passam tardes inteiras em conversação particular. Constança insiste que Antônia participe de suas leituras quando estão sozinhas. Empresta-lhe volumes de poesia e ensina-lhe as primeiras letras contra a expressa interdição do senhor Augusto. Temo que minha filha não reconheça as separações naturais e obrigatórias que nossa ordem social estabelece. O senhor Augusto ameaça transferir Antônia caso o comportamento persista, mas Constança entra em desespero completo quando tal hipótese é mencionada. Não sei como agir, pois jamais presenciei minha filha tão determinada. A correspondência expunha algo extraordinário. Júlia Constança não apenas nutria afeto por Antônia, ela conscientemente desafiava as convenções sociais de sua classe e período histórico para relacionar-se com ela como igual. Ensinar uma pessoa escravizada a ler era, em diversas localidades do Brasil, escravista explicitamente vedado. Era considerado ameaçador, revolucionário. Senhores temiam que escravizados alfabetizados pudessem falsificar papéis de liberdade, acessar panfletos abolicionistas, estruturar insurgências. E Júlia Constança estava fazendo exatamente isso, contrariando inclusive seu próprio pai, o influente senhor Augusto Henrique Novaes Brandão. A equipe precisava compreender melhor quem eram aquelas duas jovens, além dos papéis sociais determinados por sua época. Ricardo decidiu buscar documentos mais pessoais, diários íntimos, correspondências privadas, qualquer material que revelasse suas vozes individuais e a essência de seu vínculo. Joaquim sugeriu tentar localizar descendentes da família Novaes Brandão. Famílias da antiga burguesia cafeeira frequentemente conservavam arquivos particulares. Documentos, daguerreótipos, objetos de família transmitidos através de gerações. Se tivessem fortuna, alguém ainda guardaria papéis de Júlia Constança. Após meses de rastreamento genealógico, Joaquim localizou Helena Cristina Novaes Brandão Silveira, uma senhora de 82 anos que residia em Campos do Jordão e era trineta do senhor Augusto Henrique Novaes Brandão. Helena concordou em receber os pesquisadores em sua residência, uma construção histórica da família, erguida no início do século XX. Quando Ricardo, Ana Paula e Joaquim chegaram à casa de Helena numa manhã fria de dezembro, ela os acolheu com café e quitutes em um salão repleto de relíquias familiares e fotografias antigas. Helena explicou que sua linhagem havia conservado escrupulosamente documentos e artefatos por gerações. Quando Ricardo apresentou a fotografia de 1873 de Júlia Constança e Antônia, Helena ficou visivelmente comovida.
Helena revelou que conhecia aquela fotografia. Ela mantinha uma impressão dela preservada há muitas décadas. Mais significativo, ela possuía algo que os pesquisadores não imaginavam: o diário completo de Júlia Constança, abrangendo os anos de 1871 a 1875. O diário era um caderno encadernado em couro marrom, com folhas envelhecidas, mas surpreendentemente íntegras. A caligrafia de Júlia Constança era refinada e delicada, característica de jovens da elite que recebiam educação em belas letras, mas o conteúdo do diário era absolutamente incomum. As primeiras anotações de 1871 eram previsíveis para uma jovem de 14 anos da burguesia imperial. Júlia Constança relatava saraus, lições de canto e italiano, recepções familiares, pequenos comentários sobre relações sociais. Mas tudo transformou-se em abril de 1872, quando Antônia passou a trabalhar mais proximamente com ela. A primeira referência a Antônia no diário era datada de 19 de abril de 1872. Hoje, Antônia foi designada para acompanhar-me como mucama pessoal. Ela tem 16 anos, 2 a mais que eu. É extremamente reservada e parece amedrontada. Mamãe instrui que devo tratá-la com autoridade, mas não severidade. Não entendo por que deveria tratá-la de qualquer maneira que não seja com bondade. Ela possui olhar muito melancólico. Nos meses subsequentes, as anotações sobre Antônia multiplicaram-se e tornaram-se progressivamente mais reveladoras. Júlia Constança descrevia extensas conversações com Antônia, como descobriu que Antônia havia sido separada de sua família aos 11 anos, como Antônia havia presenciado sua irmã mais velha ser vendida para uma fazenda distante. Júlia Constança expressava horror crescente conforme compreendia a realidade existencial de Antônia. Uma anotação de agosto de 1872 dizia: "Hoje, Antônia revelou-me, chorando, como foi arrancada de sua família quando tinha 11 anos. Sua irmã foi vendida para a propriedade no interior, e Antônia jamais soube seu destino. Como pode existir tamanha desumanidade no mundo? Como posso eu, que possuo tudo, tolerar que Antônia, que é tão sensível e inteligente quanto eu, seja considerada propriedade? Não consigo mais ter paz pensando nisto." Em outubro de 1872, Júlia Constança iniciou discretamente a alfabetização de Antônia. Ela ocultava livros da biblioteca familiar e conduzia lições secretas durante as madrugadas, quando toda a casa repousava. Antônia demonstrou capacidade excepcional. Em poucos meses dominava a leitura de textos complexos, mas o vínculo entre as duas jovens evoluiu muito além de instrução clandestina. As anotações do diário de Júlia Constança tornaram-se cada vez mais carregadas emocionalmente. Em fevereiro de 1873, ela registrou: "Antônia é a única alma neste mundo que verdadeiramente me compreende. Posso confiar-lhe pensamentos que jamais ousaria revelar à mamãe ou às minhas primas. Ela me entende inteiramente e eu a ela. Quando estou na presença de Antônia, sinto-me mais autêntica do que jamais me senti." Em junho de 1873, as anotações tornaram-se ainda mais explícitas sobre a natureza do sentimento de Júlia Constança. "Sei que o que experimento por Antônia é condenável perante a sociedade. Ela é escrava e eu sou filha de seu proprietário, mas meu coração recusa tais categorias. Eu a amo não como se ama uma serva ou uma acompanhante. Eu a amo de forma que não tenho vocabulário apropriado para expressar. Apenas compreendo que não consigo conceber minha existência sem sua presença." A revelação era incontestável. Júlia Constança estava profundamente enamorada de Antônia e, pelas anotações posteriores, o sentimento era recíproco. Embora Antônia, como pessoa escravizada, vivesse em permanente temor das consequências de qualquer manifestação de afeto genuíno. Ana Paula examinou atentamente as anotações seguintes.
Em agosto de 1873, Júlia Constança escreveu sobre uma conversa devastadora com Antônia, onde Antônia explicou que, independentemente da profundidade de seu amor mútuo, o vínculo não possuía futuro possível. Antônia podia ser vendida a qualquer instante. Quando Júlia Constança se casasse, como inevitavelmente teria que fazer com algum homem da burguesia comercial escolhido por seu pai, elas seriam separadas permanentemente. E, principalmente, Antônia existia sob permanente vigilância e controle absoluto. Júlia Constança respondeu com uma promessa intensa registrada em seu diário. Jurei solenemente a Antônia que jamais permitirei que nos separem. Prometi que descobrirei maneira de libertá-la. Prometi que, de algum modo, viveremos como iguais. Ela sorriu com tristeza e disse-me que promessas assim são irrealizáveis, mas estou determinada a demonstrar que ela está equivocada. Foi nesse contexto emocional intenso que a fotografia de 22 de outubro de 1873 foi produzida. A anotação do diário daquele dia esclarecia completamente. Hoje persuadi papai a contratar o fotógrafo Sr. Martiniano Silva para capturar retrato meu na varanda. Argumentei que desejava registro permanente de minha juventude no sobrado da rua direita. Ele anuiu, pois aprecia demonstrar a prosperidade da família. O que papai desconhece é que insisti que Antônia posasse ao meu lado. Expliquei ao fotógrafo que era para ter companhia na composição, como é habitual. O Sr. Silva hesitou, mas paguei-lhe valor adicional do meu próprio pecúlio para que não questionasse. Antônia estava aterrorizada de que descobrissem, mas segurei discretamente sua mão antes da fotografia e murmurei: "Este será nosso testemunho, evidência de que nosso amor existiu. Não importa o que suceda posteriormente. A pulseira que ela usa no retrato é minha. Ofereci-lhe há 2 dias. Tem minhas iniciais. Desejo que ela a use sempre para recordar que meu coração lhe pertence." Ricardo, Ana Paula e Joaquim permaneceram em silêncio profundo após ler aquela anotação. A fotografia não era simplesmente um retrato, era um ato de desobediência, um documento deliberadamente construído por uma jovem de 16 anos que reconhecia que seu amor era impossível segundo as leis e costumes de sua sociedade, mas que se recusava a permitir que fosse completamente apagado. Júlia Constança havia transformado aquela fotografia em prova de que Antônia existiu não como propriedade, mas como pessoa amada. Era sua forma de confrontar o apagamento sistemático da humanidade de Antônia pela sociedade escravista. Helena, a descendente que conservou os documentos, estava silenciosamente chorando. Ela disse: "Sempre soube que havia algo profundamente significativo naquela fotografia. Minha bisavó, que era filha de Júlia Constança, dizia que aquela imagem era sagrada, mas nunca explicou precisamente por quê. Agora compreendo. Era amor, amor impossível, mas verdadeiro." Mas a história não concluía com a fotografia de outubro de 1873. O diário de Júlia Constança prosseguia por mais 2 anos e as anotações posteriores revelavam que as consequências daquele ato de rebeldia foram catastróficas. Em dezembro de 1873, apenas 2 meses após a fotografia ser capturada, o senhor Augusto Henrique Novaes Brandão descobriu a verdadeira natureza do vínculo entre sua filha e Antônia. Não está esclarecido nos registros exatamente como ele descobriu, se alguém os denunciou, se ele localizou o diário de Júlia Constança ou se simplesmente observou comportamentos que considerou excessivamente íntimos para tolerar. A anotação do diário de 17 de dezembro de 1873 descreve uma cena horrível. Papai irrompeu em meu quarto esta tarde em cólera que jamais testemunhei. Ele arrancou Antônia violentamente de meu lado, literalmente arrastou-a pelos braços. Antônia gritava, eu gritava. Mamãe entrou e tentou apaziguar papai, mas ele estava transtornado. Ele me chamou de termos horríveis. Disse que sou depravada, pervertida, que trago desonra para nossa linhagem. Declarou que Antônia me seduziu, que ela empregou manipulações para confundir minha razão.
Tentei explicar que não foi Antônia, que fui eu quem a procurou, mas ele não escutou. Ordenou que levassem Antônia para ser castigada. Supliquei de joelhos. Mamãe suplicou. Ele não cedeu. Escutei os gritos de Antônia vindos do porão. Carregarei aqueles gritos até o dia de minha morte. A brutalidade descrita era característica da escravidão brasileira. Pessoas escravizadas eram habitualmente punidas corporalmente por transgressões factuais ou imaginárias, especialmente quando envolviam desafios às hierarquias raciais e sociais. Antônia foi castigada não por algo que fez, mas por ter sido objeto do amor de Júlia Constança, algo sobre o qual ela não exercia controle algum. Mas a punição não terminou com violência física. O Sr. Augusto decidiu vender Antônia. Era a arma mais cruel que ele podia empregar contra sua filha. Separação permanente da pessoa que ela amava. Júlia Constança entrou em colapso emocional completo. As anotações de seu diário em janeiro e fevereiro de 1874 são quase incompreensíveis, manchadas pelo que parecem ser lágrimas. Ela cessou de alimentar-se adequadamente, recusava-se a abandonar seu quarto, não dirigia a palavra a seu pai. Sua mãe, alarmada com a saúde da filha, tentou mediar, mas o Sr. Augusto manteve-se inflexível. Em 28 de fevereiro de 1874, Antônia foi vendida para um traficante de escravos que a transportaria para uma fazenda no norte do estado, a mais de 300 quilômetros de distância. Era uma sentença de separação definitiva. Sem sistemas de comunicação eficientes, sem direitos jurídicos, Antônia simplesmente desapareceria da vida de Júlia Constança para sempre. A anotação do diário daquele dia é dilacerante. Levaram Antônia hoje. Consegui vê-la apenas por breve instante antes de a colocarem no carro de transporte. Nossos olhos se encontraram. Ela não chorava mais. Estava além das lágrimas. Eu segurava a pulseira que ela havia retornado. Mamãe a forçou a removê-la, argumentando que era propriedade familiar que não lhe pertencia. Segurei a pulseira e prometi outra vez que a encontraria. Ela apenas moveu a cabeça negativamente. Ela sabe, como sempre soube, que sou impotente contra as forças que nos separam. O carro partiu. Antônia olhou para trás uma última vez. Então desapareceu pela estrada. Meu coração partiu com ela. Não sei como continuar existindo. Compartilhe este vídeo com pessoas que valorizam histórias sobre conexões humanas complexas e verdadeiras. Porque o que aconteceu entre Júlia Constança e Antônia foi muito além do que qualquer pessoa daquela época poderia aceitar publicamente. Joaquim, o genealogista da equipe, compreendeu que precisavam tentar rastrear o que aconteceu com Antônia após 1874. Era uma missão quase impossível. Registros de vendas de pessoas escravizadas raramente continham informações sobre trajetórias posteriores. Pessoas eram tratadas como commodities transferidas entre proprietários, sem documentação de suas vidas subsequentes. Mas Joaquim possuía experiência em pesquisa minuciosa de arquivos fragmentados. Ele sabia que cada venda de pessoa escravizada geralmente produzia pelo menos 2 documentos: uma escritura de venda registrada em cartório no local de origem e um registro de incorporação na fazenda de destino. Se conseguisse localizar ambos, poderia rastrear Antônia. Joaquim dedicou 4 meses investigando cartórios e arquivos de fazendas no interior paulista. Finalmente, em um arquivo municipal de Ribeirão Preto, ele localizou o registro de venda. Antônia, mulata, 18 anos, costureira e mucama, vendida em 28 de fevereiro de 1874 pela família Novaes Brandão, São Paulo capital, para a fazenda Nossa Senhora Aparecida, Ribeirão Preto, São Paulo. Propriedade do Sr. Benedito Fernandes de Oliveira. Valor: R$ 1.500.000. Útil. Com essa informação, Joaquim viajou para Ribeirão Preto e localizou os arquivos da antiga fazenda Nossa Senhora Aparecida, agora preservados no Arquivo Público Municipal. Os registros da fazenda eram detalhados, mantidos rigorosamente pelo administrador da propriedade. E ali estava Antônia, catalogada como costureira, trabalhando na casa principal. Mas Joaquim encontrou algo adicional nos registros.
Em junho de 1874, havia uma observação. Escrava Antônia recebida permissão especial do Sr. Benedito Fernandes para aprender ofício refinado de bordado com mestra Benedita, costureira contratada. Em novembro de 1874, Antônia promovida a responsável pela costura da casa principal. Antônia estava sendo tratada com respeito incomum em seu novo ambiente. Joaquim investigou mais profundamente. Em janeiro de 1875, encontrou uma correspondência nos arquivos da fazenda, escrita pelo próprio Benedito Fernandes de Oliveira, endereçada a um associado. Na carta, Benedito mencionava: adquiri recentemente excelente mucama e costureira chamada Antônia. É jovem educada, surpreendentemente alfabetizada, raridade entre escravos. Compreende italiano, lê com fluência. Veio de família comercial da capital. Soube por intermediário que houve escândalo envolvendo a filha da família e esta moça. Não me interessam rumores. Antônia é trabalhadora exemplar e dispenso-lhe tratamento justo. Joaquim percebeu o que havia ocorrido. A mãe de Júlia Constança, Dona Gabriela Amélia, secretamente interviera. Ela não podia confrontar abertamente seu marido, mas utilizou conexões sociais para assegurar que Antônia fosse vendida não para qualquer fazenda brutal, mas para a propriedade de conhecido da família, que possuía a reputação de tratar pessoas escravizadas com menos selvageria que a norma. Era o máximo que ela conseguia fazer dentro das limitações de seu poder como mulher da elite imperial. Mas havia mais na narrativa. Joaquim continuou investigando os registros de Ribeirão Preto. Em agosto de 1876, encontrou um documento extraordinário. Carta de alforria de Antônia, concedida por Benedito Fernandes de Oliveira. Antônia foi libertada aos 20 anos. Cartas de alforria eram instrumentos legais que concediam liberdade a pessoas escravizadas. Podiam ser gratuitas ou condicionais, exigindo pagamento ou anos adicionais de serviço. A alforria de Antônia foi gratuita e incondicional. O documento declarava: por reconhecer os excelentes serviços prestados e o caráter irrepreensível da escrava Antônia, concedo-lhe liberdade plena e irrevogável. Mas, anexado à carta de alforria, havia outro documento, recibo de pagamento de 2.000 réis recebidos por Benedito Fernandes, de fonte não identificada, para compensação pela perda de propriedade valiosa ao alforrear a escrava Antônia. Alguém havia financiado a liberdade de Antônia, e Joaquim suspeitava intensamente de quem era. Ele retornou ao diário de Júlia Constança. As últimas anotações de 1875 revelavam que Júlia Constança havia começado a comercializar discretamente suas joias pessoais e outros objetos de valor que possuía. Ela acumulou quantia significativa ao longo de meses. Em julho de 1875, uma anotação: consegui localização de Antônia através de informante que subornei. Ela está em Ribeirão Preto, em fazenda de conhecido de família. Enviei correspondência através de mensageiro confiável. Não sei se chegará a ela, mas tentei. Em setembro de 1876, a anotação final relevante. Recebi confirmação de que Antônia foi alforreada. Todo o dinheiro que acumulei foi empregado para adquirir sua liberdade através de intermediários discretos. Papai jamais pode descobrir que fui eu. Antônia está livre. É tudo o que importa. Mesmo que jamais nos vejamos novamente, ela não é mais propriedade de ninguém. Meu coração pode finalmente ter alguma paz sabendo isto. Júlia Constança havia sacrificado tudo o que possuía de valor patrimonial para comprar a liberdade de Antônia. Foi seu ato derradeiro de amor e resistência contra o sistema que a separou. Mas a trajetória de Antônia, após a alforria, revelou-se ainda mais extraordinária. Joaquim continuou rastreando registros em Ribeirão Preto. Em 1877, Antônia inaugurou pequeno ateliê de costura e bordado na cidade.
Em 1879, ela se casou com Manuel dos Santos, homem negro liberto que trabalhava como carpinteiro. Eles tiveram 5 filhos, entre 1880 e 1890. Joaquim encontrou registros de batismo de todos os 5 filhos, e todos possuíam algo em comum: seus nomes intermediários. A primeira filha, nascida em 1880, foi batizada como Rosa Constança dos Santos. O segundo filho, em 1882, foi Antônio Júlio dos Santos. A terceira filha, em 1885, Júlia dos Santos. O quarto filho, em 1887, José Constâncio dos Santos. A quinta filha, em 1890, Clara Júlia dos Santos. Antônia jamais esqueceu Júlia Constança. Ela honrou aquele amor, conferindo a seus filhos nomes que perpetuavam a memória da jovem que arriscou tudo por ela. Ana Paula descobriu mais informações sobre o destino de Júlia Constança. Ela jamais se casou, o que era extraordinariamente incomum para a mulher de sua classe social. Havia referências em correspondências familiares à tristeza persistente de Júlia Constança, a sua recusa inflexível de aceitar qualquer pretendente. Seu pai tentou arranjar diversos casamentos, mas ela rejeitou todos categoricamente. Em 1882, após a morte do Sr. Augusto Henrique, Júlia Constança, então com 25 anos, utilizou parte de sua herança para fundar escola para meninas pobres e órfãs em São Paulo. A escola, denominada Instituto Educacional Santa Antônia, operou de 1883 a 1928. Era escola notável para a época, porque aceitava alunas negras e brancas em igualdade de condições, o que era profundamente incomum no Brasil pós-abolição. Júlia Constança dedicou o resto de sua existência àquela escola. Ela faleceu em 1925, aos 68 anos, solteira e sem descendentes, mas educou mais de 1000 meninas ao longo de 4 décadas. A equipe de pesquisadores agora possuía a história completa, mas enfrentavam uma questão ética complexa: como narrar essa história publicamente de maneira que honrasse tanto Júlia Constança quanto Antônia, sem romantizar a realidade brutal da escravidão. Joaquim foi o mais articulado ao expressar o dilema. Ele disse: "Esta é história de amor genuíno, mas é também história de profunda assimetria de poder." Júlia Constança amava Antônia, mas Júlia Constança também era filha do homem que legalmente possuía Antônia. Esse é paradoxo inescapável. Podemos reconhecer a autenticidade dos sentimentos de ambas, sem esquecer que o próprio contexto de seu vínculo era fundamentalmente injusto e violento. Como historiadores, temos obrigação de honrar a humanidade de Antônia e não reduzi-la ao objeto de afeto de uma pessoa branca, por mais bem-intencionada que essa pessoa fosse. A equipe decidiu que precisavam tentar localizar descendentes de Antônia antes de tornar a história pública. Antônia teve 5 filhos, então provavelmente havia descendentes vivos. Eles mereciam conhecer a verdade sobre sua ancestral e ter voz em como a história seria contada. Joaquim utilizou registros genealógicos para rastrear a família Santos de Ribeirão Preto. Levou meses, mas eventualmente localizou 4 descendentes diretos de Antônia: Mariana dos Santos Ribeiro, bisneta de Antônia através de sua filha Rosa Constança; Fernando Santos, tataraneto, através de Antônio Júlio; Patrícia Santos Lima, também tataraneta através de Júlia; e Roberto Carlos Santos, tataraneto, através de José Constâncio. Ricardo contatou os 4 descendentes e explicou a descoberta. As reações foram profundamente emocionais. Mariana, uma enfermeira aposentada de 81 anos, vivendo em Ribeirão Preto, disse que a família sempre soube que Antônia havia sido escravizada e depois libertada, mas nunca souberam os detalhes de por que ou como ela obteve liberdade. A história havia sido perdida através das gerações. Fernando, um engenheiro de 57 anos, ficou profundamente tocado ao saber que sua ancestral havia sido alfabetizada e educada por Júlia Constança e que posteriormente empregou essa educação para construir vida independente como costureira. Ele disse:
Minha família sempre valorizou educação acima de tudo. Agora entendo de onde veio isso. De Antônia, que valorizava tanto a educação, que transmitiu esse valor aos seus filhos e eles aos seus, geração após geração. Patrícia, uma socióloga de 52 anos, ficou particularmente interessada na dimensão de gênero e sexualidade da história. Ela apontou que relacionamentos entre mulheres no século XIX eram duplamente invisibilizados. Primeiro, pela estrutura de poder da escravidão e depois pelo silenciamento histórico de relacionamentos não heterossexuais. A equipe organizou encontro entre Helena Cristina Novaes Brandão Silveira, descendente de Júlia Constança, e os 4 descendentes de Antônia. O encontro aconteceu em julho de 2025, na casa de Helena, em Campos do Jordão. Foi momento de profunda emoção e complexidade. Helena trouxe a fotografia de 1873, o diário de Júlia Constança e outros objetos preservados pela família. Os descendentes de Antônia trouxeram documentos que sua família havia conservado. A carta de alforria de Antônia, de 1876, registros de seu ateliê de costura, certificados de batismo de seus filhos com os nomes Constança, Júlio, Júlia e Constâncio. Helena pediu perdão em nome da família Novaes Brandão pela violência e injustiça que Antônia sofreu. Ela reconheceu que, embora Júlia Constança tivesse intenções genuínas e amor verdadeiro por Antônia, a estrutura da escravidão significava que Antônia nunca teve verdadeira escolha ou autonomia em seu relacionamento. Ela viveu anos em cativeiro, foi separada brutalmente da pessoa que amava e carregou marcas físicas e emocionais pelo resto da vida. Mariana, em nome da família Santos, aceitou o pedido de perdão com dignidade. Ela disse: "Nossa ancestral Antônia sobreviveu, construiu vida digna, formou família, transmitiu valores de educação e resistência para gerações seguintes. Não podemos alterar o passado, mas podemos honrar sua memória, contando sua história completa, incluindo sua dor, sua coragem e sua humanidade plena." Os descendentes de ambas as famílias decidiram colaborar na preservação e divulgação da história. Doaram todos os documentos relevantes para o Arquivo Público do Estado de São Paulo e para o Museu Histórico de Ribeirão Preto, garantindo que pesquisadores e o público pudessem acessá-los. Mas houve um último documento que ninguém esperava. Helena revelou que possuía uma correspondência adicional encontrada entre os papéis de Júlia Constança após sua morte em 1925. A carta nunca foi enviada, mas estava claramente endereçada a Antônia. A carta não tinha data, mas pela caligrafia e pelo papel parecia ser de aproximadamente 1910, quando Júlia Constança tinha cerca de 53 anos e Antônia teria 54. A carta dizia: "Minha querida Antônia, não sei se você ainda vive ou onde está, ou se algum dia lerá estas palavras, mas escrevo porque meu coração não consegue permanecer em silêncio. Passaram-se mais de 36 anos desde que nos separaram. Não houve dia em que não pensei em você. Construí a escola em sua homenagem, dei seu nome a ela. Eduquei mais de 800 meninas, como tentei educar você. Fiz isso esperando de alguma forma compensar o mal que minha família lhe infligiu. Mas sei que nenhuma boa ação pode apagar o fato de que você sofreu por minha causa. Você foi punida por algo que não foi culpa sua. Fui eu quem a amei e você pagou o preço. Perdoe-me se puder. Sei que não tenho direito de pedir perdão, mas quero que saiba que você foi e permanece o amor de minha vida. Tudo o que fiz desde 1873 foi tentativa de honrar o que compartilhamos, por mais breve que tenha sido. Espero que você tenha encontrado felicidade, liberdade verdadeira, amor que mereceu sempre. Espero que sua vida tenha sido plena. Se existe vida após a morte, espero que nos reencontremos lá, onde não haverá correntes, não haverá hierarquias, não haverá nada que nos separe. Eternamente sua, Constança." Quando Helena terminou de ler a carta em voz alta, todos no encontro estavam chorando. Era testemunho final
de um amor que atravessou décadas, classes sociais, raças e todas as barreiras que o Brasil escravocrata havia erguido entre duas pessoas. Em outubro de 2025, exatos 152 anos após a fotografia original ter sido capturada, o Museu Histórico de São Paulo inaugurou exposição intitulada Vínculos Proibidos, a história de Júlia Constança e Antônia. A exposição apresentava a fotografia de 1873, trechos do diário de Júlia Constança, a carta de alforria de Antônia, documentos sobre suas vidas posteriores e painéis explicativos contextualizando o relacionamento dentro da brutal realidade da escravidão brasileira. A abertura da exposição reuniu descendentes de ambas as famílias, historiadores, ativistas de direitos humanos e membros da comunidade LGBTQIA+. A fotografia de 1873, ampliada para dimensões monumentais, ocupava a parede principal da exposição. Júlia Constança e Antônia, duas jovens que viveram há mais de século e meio, finalmente tinham sua história reconhecida publicamente. Ricardo, Ana Paula e Joaquim publicaram um artigo acadêmico completo sobre o caso na Revista Brasileira de História Social, uma das mais prestigiadas publicações históricas do país. O artigo intitulado Entre Amor e Cativeiro, Relacionamentos Interraciais e de Mesmo Gênero na Sociedade Escravista Brasileira, utilizava a história de Júlia Constança e Antônia como estudo de caso para análise mais ampla de como vínculos íntimos atravessavam e complicavam hierarquias raciais e sociais no Brasil imperial. O artigo gerou extensa discussão acadêmica. Alguns historiadores elogiaram a pesquisa por revelar dimensões pouco estudadas da intimidade no Brasil escravista. Outros levantaram questões importantes sobre os riscos de romantizar relacionamentos estruturalmente desiguais. Todos concordaram que a história precisava ser contada, mas com rigor analítico para não apagar as realidades de violência e coerção que permeavam todos os aspectos da escravidão. Joaquim foi particularmente eloquente em entrevistas sobre o significado da descoberta. Ele disse: Antônia não foi apenas vítima passiva, nem apenas objeto de afeto de Júlia Constança. Ela foi pessoa completa, com desejos, pensamentos e capacidade de ação dentro dos limites brutais impostos pela escravidão. Depois de obter liberdade, ela construiu vida admirável, abriu negócio próprio, casou, teve filhos, transmitiu educação e valores para gerações seguintes. Sua história é de resiliência extraordinária, não apenas de sofrimento. É isso que precisamos lembrar. A história também ressoou profundamente com comunidades LGBTQIA+, no Brasil. Ativistas apontaram que Júlia Constança e Antônia eram parte da história queer brasileira que foi sistematicamente apagada. Relacionamentos entre pessoas do mesmo gênero existiram em todas as épocas e lugares, mas raramente foram documentados ou reconhecidos, especialmente quando envolviam pessoas marginalizadas, como mulheres e pessoas escravizadas. Em junho de 2026, durante o mês do orgulho LGBTQIA+, a Prefeitura de São Paulo inaugurou pequena praça pública chamada Praça Júlia e Antônia, localizada próxima ao local onde ficava o antigo sobrado da Rua Direita. A praça tem banco de madeira similar ao contexto da fotografia de 1873, onde visitantes podem sentar e refletir sobre a história. Helena Cristina Novaes Brandão Silveira e Mariana dos Santos Ribeiro, descendentes de Júlia Constança e Antônia, respectivamente, tornaram-se amigas próximas. Elas frequentemente realizam palestras conjuntas em escolas e universidades sobre a história de suas ancestrais e sobre a importância de confrontar verdades complexas e dolorosas do passado. O Instituto Educacional Santa Antônia, a escola fundada por Júlia Constança em 1883, não existe mais fisicamente, mas seu legado foi revitalizado.
Em 2026, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em parceria com organizações educacionais, criou o programa de bolsas de estudo chamado Programa Antônia Constança, destinado a apoiar a educação de jovens negras de baixa renda interessadas em história, ciências sociais e artes. A fotografia de 1873, aquela imagem que parecia simplesmente mostrar duas jovens posando em uma varanda, tornou-se um dos documentos visuais mais estudados e debatidos da história brasileira do século XIX. Ela é referenciada em cursos sobre história da escravidão, história de gênero, história da sexualidade e história da fotografia. Aquele momento congelado no tempo, duas jovens olhando serenamente para a câmera, seus ombros quase se tocando, uma pulseira com iniciais compartilhadas. Tornou-se símbolo de amor, que desafiou todas as estruturas de poder de sua época, mesmo sabendo que não poderia vencê-las completamente. Historiadores agora utilizam a história de Júlia, Constança e Antônia para ensinar sobre as complexidades da escravidão brasileira. A escravidão não foi apenas sistema de trabalho forçado, foi sistema total que controlava todos os aspectos da vida de pessoas escravizadas, incluindo seus relacionamentos íntimos, suas emoções, suas possibilidades de amar e ser amadas. E, ao mesmo tempo, a história demonstra que, mesmo dentro daquele sistema desumano, pessoas encontravam formas de resistir, de amar, de preservar sua humanidade contra todas as forças que tentavam negá-la. A história de Júlia, Constança e Antônia não é história feliz com final perfeito. É história de amor genuíno que existiu dentro de contexto de violência estrutural. É história de duas mulheres que se amaram em uma sociedade que tornava esse amor impossível. É história de resistência individual contra sistema opressor. E é também história de como o amor, mesmo quando não pode vencer completamente, pode deixar marcas duradouras que atravessam gerações. Hoje, mais de 150 anos depois daquela fotografia ter sido tirada, nós finalmente conhecemos a verdade sobre aquelas duas jovens. Elas não eram simplesmente senhora e escrava. Eram Júlia, Constança e Antônia. Eram duas pessoas que se amaram profundamente, que desafiaram as normas de sua época da única forma que podiam e que deixaram um legado que continua a inspirar e ensinar gerações posteriores sobre coragem, amor e resistência. Se esta história tocou seu coração, eu convido você a fazer parte desta comunidade que valoriza e preserva histórias esquecidas do nosso passado. Inscreva-se no canal para não perder outras investigações históricas como esta. Compartilhe este vídeo com pessoas que você acha que precisam conhecer esta história. Histórias como a de Júlia, Constança e Antônia precisam ser contadas e recontadas para que nunca sejam esquecidas. E conte nos comentários o que você aprendeu com esta história. Como ela fez você pensar diferente sobre amor, resistência e humanidade. Suas reflexões enriquecem nossa comunidade e nos ajudam a manter viva a memória de pessoas como Antônia, cuja humanidade foi negada em vida, mas que agora finalmente tem sua história honrada e lembrada.